Olá! A relação entre o homem do sertão e a chuva constrói sua existência. Na região brasileira, onde há seca demais em alguns anos, chuva demais em outros e altíssimas taxas de evaporação, o sertanejo sempre precisou de muita habilidade para não morrer de sede e fome. E a história mostra que muitas vezes o homem perdeu essa luta. No semiárido, a água, por ser um bem de difícil acesso, se tornou também a maior riqueza da população. Tudo na vida deles gira em torno dela: o trabalho, a cultura e até a fé. Uma fé que não briga com a ciência, mas que faz questão de se mostrar presente, mesmo sob explicações pragmáticas dos estudiosos do tempo para alguns fenômenos. A relação entre crença e ciência no histórico das chuvas é um dos temas do programa Conhecer de hoje. Explicações no céu e na terra. Veja como católicos e meteorologistas defendem suas convicções para as chuvas de São José. Prestes a encerrar os serviços, o açude mais antigo do Brasil vai deixar de desempenhar uma de suas funções mais importantes. Nova obra no sertão do Ceará vai aliviar o cedro e o açude vai poder armazenar mais água. Propulsor do desenvolvimento. A partir de hoje, nós vamos conhecer detalhes das obras no Nordeste beneficiadas pelo PAC. Automatizado e ampliado. Um dos perímetros irrigados mais modernos do Nordeste passa por transformações. Obras da segunda etapa do Baixo Acaraú fazem subir poeira no norte cearense. O programa Conhecer está no ar. O açude mais antigo do Brasil está prestes a encerrar uma de suas principais atividades. O cedro, no sertão do Ceará, vai deixar de abastecer o município de Quixadá, fechando assim um ciclo na história de 104 anos do reservatório. A construção de uma adutora pelo governo do estado vai transferir para o açude Pedras Brancas, também em Quixadá, a função do abastecimento da cidade. O cedro enche os olhos por sua imponência e beleza, mas já sofreu duras críticas quanto à funcionalidade e está 21 anos sem sangrar. Ele repousa soberano no berço do sertão. Há 104 anos, o cedro compõe a principal imagem do cenário quixadaense, junto com a Pedra da Galinha Choca, o monólito mais famoso da região. Hoje o cedro é beleza, suntuosidade, história. No passado, foi também esperança. Os trabalhos de projeto e de construção da barragem começaram em 1880. Foi a primeira grande obra do governo do Segundo Império para amenizar o sofrimento da população do semiárido brasileiro, depois de anos de secas degradantes e de vidas destruídas. A construção, que demorou 22 anos, foi um marco no Nordeste em segurança hídrica. Mas nem sempre o açude correspondeu às expectativas. Com capacidade para acumular 126 milhões de metros cúbicos de água, o cedro só encheu pela primeira vez 18 anos depois de concluído. O reservatório sangrou em 1924, o que se repetiu apenas outras 5 vezes. O reservatório também secou em alguns anos, a última vez há uma década. Apesar de situado numa área considerada hoje pouco propícia para a construção de uma barragem, o cedro traz benefícios à região, como turismo, lazer e o abastecimento de parte do município de Quixadá. Embora essa função tenha sido bastante reduzida nos últimos anos, devido à pouca reserva d'água. Agora o cedro vai, de vez, encerrar uma de suas funções mais nobres: deixa de abastecer a cidade de Quixadá. A Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará vai construir uma nova adutora em um outro açude, também em Quixadá,
o Pedras Brancas. A tubulação vai ligar o reservatório até a unidade da CAGES para abastecer o município e assim permitir que o Cedro armazene água para outras finalidades, como o turismo, por exemplo. A adutora vai ter 24,5 km de extensão, deve custar 20 milhões de reais e tem prazo de conclusão de 240 dias. A ideia é que, a partir daí, seja atendido pelo açude Pedras Brancas, que hoje o açude está numa situação muito tranquila, o Pedras Brancas ele vem se recuperando. É um açude que nós tínhamos muita dificuldade, mas esses últimos invernos levaram o Pedra Branca a um volume de quase mais de 80% da sua capacidade, chegando aí a 382 milhões. Hoje ele está com 302 milhões, o que dá uma garantia muito grande à cidade de Quixadá. Hoje o Cedro está com 35 milhões de metros cúbicos de água acumulada, apenas 28% da capacidade total. Agora que o açude não terá mais utilização para abastecimento, vai ter recargas de água maiores e com maior frequência. Ainda assim, para o diretor da COGÉ, dificilmente o Cedro vai voltar a sangrar. O Cedro sempre teve muita dificuldade de sangria. Desde a sua construção, com seu término em 1906, ele apresentou poucos períodos de sangria. Então eu acredito, em função também de barramentos que foram construídos naquela região, da dificuldade hidrológica ali daquela região, eu acredito que ele continua com dificuldade de sangria. Mas deverá manter o nível desse reservatório e até melhorar o nível de recarga desse reservatório. Mesmo diante da pouca probabilidade de ver o vertedouro do Cedro farto, ao sertanejo de esperança infinita, resta esperar. Quem sabe o açude de Quixadá ainda proporcione espetáculos. Mas independente disso, ele já terá para sempre seu lugar na história hídrica do Brasil. Daqui a pouco, no programa Conhecer, um dos perímetros irrigados mais modernos do Nordeste passa por transformações. Obras da segunda etapa do Baixo Acaraú fazem subir poeira no norte cearense. Com recursos do PAC, o perímetro ganha nova estrutura que vai aumentar em mais de 2.000 hectares a área atual. Neste ano, 10 grandes obras hídricas devem ser entregues à população nordestina. São novas barragens e ampliações de perímetros irrigados realizadas pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. As obras, 12 ao todo até o ano que vem, somam investimentos de quase 2 bilhões de reais. Uma delas já está com os trabalhos bem adiantados. A segunda etapa do perímetro irrigado Baixo Acaraú, no interior do Ceará, vai ampliar a área total do projeto, que é um dos mais modernos do semiárido e se destaca na fruticultura. A fartura nas lavouras é o retrato do perímetro irrigado Baixo Acaraú, que abrange os municípios de Bela Cruz, Marco e Acaraú, no norte cearense. Em 8.463 hectares de área, o projeto produz dezenas de variedades de frutas, com destaque para as lavouras de mamão, abacaxi, melancia e melão, destinados principalmente ao mercado externo. A exportação das frutas é favorecida pela localização privilegiada do perímetro, distante 160 quilômetros do complexo portuário do Pecém, o que permite alcançar em uma semana os mercados da Europa e dos Estados Unidos. Esse projeto, quando chegou nessa região, alavancou essa região norte do estado. Tem gerado emprego e renda para a população que vivia da cultura de subsistência nessa região. Então isso aqui trouxe um atrativo econômico, socioeconômico para a região inacreditável. Isso deu um passo gigantesco para toda a população da região. A agricultura ganhou projeção com o gerenciamento dos recursos hídricos. A água chega para os produtores através de canais e adutoras que percorrem mais de 150 quilômetros. A barragem Santa Rosa é o ponto de partida. 5 comportas controlam a vazão do rio. Nos períodos do ano em que as chuvas são escassas, é preciso manter todas fechadas. A água do rio Acaraú é elevada a 41 metros por bombeamento, até chegar ao início do canal principal.
A partir deste ponto, a água é distribuída por gravidade. Agora, em 2010, ao completar uma década de existência, o perímetro passa por profundas mudanças que enchem de expectativa todos por aqui. Com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento em torno de R$ 131.940.000, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas está executando a primeira fase da segunda etapa do projeto, que vai aumentar em 2.176 hectares a área atual. Os futuros campos produtivos hoje dão lugar a dezenas de operários. A ampliação é composta de 3 setores hidráulicos, com lotes para produtores, técnicos e empresários. Para o gerente do Distrito de Irrigação, a segunda etapa é bem-vinda para ampliar o desenvolvimento da região. Mas, aliada a ela, tem de haver fiscalização por parte do governo federal do funcionamento da primeira etapa. É necessário que o governo atue nesse apoio ao funcionamento da primeira, porque se a primeira não estiver funcionando na sua totalidade e o distrito ficar com a responsabilidade de pegar a segunda etapa para fazer funcionar, nós vamos implementar um adicional no custo de operação do perímetro, o que é hoje, considerando a primeira, é mais 50% do custo e não vai ter esse retorno de arrecadação da tarifa do condomínio. O lago de acumulação de 200.000 metros cúbicos de água é que permite funcionar a estação de bombeamento, tanto da primeira quanto da segunda etapa do perímetro. Graças a ele, a água consegue chegar aos lotes agrícolas. Já esta grande sala é um pedaço do cérebro do projeto. Aqui estão os painéis que controlam as bombas. 5 já existem e uma 6ª ainda será instalada. O Baixo Acaraú é moderno. O sistema é todo automatizado por cabo de fibra ótica através de sensores, mecanismos inteligentes para não deixar a estrutura parar de funcionar. As bombas podem ter partida mecânica ou por sensoriamento remoto. O Centro de Regulação e Controle é responsável pelo processo de automação de todo o projeto. Esse projeto Baixo Acaraú, tanto primeira como segunda etapa, é um projeto que é todo automatizado. Então, toda a infraestrutura hidráulica do projeto, como comportas, elevatórias, canais, a barragem, a estação de bombeamento, todas elas são monitoradas através de um sensoriamento remoto. Este painel que está aqui, esse painel faz parte ainda da primeira etapa. Como nós estamos implantando a segunda etapa, esse painel vai ser eliminado e vai existir um outro painel onde nós vamos ter primeira e segunda etapa. São colocados sensores em todos os canais, como todas as elevações, todas as comportas elevatórias e como os reservatórios. Todos eles são observados pelo painel de computador, que daqui a gente faz todos os controles e movimenta todas as comportas. É neste ponto exato que começam as obras da segunda etapa do perímetro Baixo Acaraú. Esta obra comporta de algumas obras intermediárias ao longo do canal, e a gente aproveita o desnível. Você vê que esse bico de pato aqui tem um desnível, ela vem bem alto e o terreno vai descendo, então a gente teria que fazer um canal muito alto para continuar. Então a gente tem um desnível grande, a gente faz um vertedouro, que é chamado vertedouro bico de pato, por causa desse formato aqui em bico de pato, e nós temos vários vertedouros exatamente em função do desnível do terreno, para poder ter sempre uma vazão que a gente controla, a vazão de projeto. No canteiro de obras, muito trabalho. Topografia, medição, marcação. Nós temos a previsão da entrega daqueles 2 subprojetos, o 51 e o 52, agora para junho deste ano, né? Inclusive a coisa que estamos acelerando o máximo possível é o projeto elétrico. Esse projeto elétrico está em licitação lá no DENOX e eu acredito que daqui para lá a gente já deve estar com esses 2 subprojetos em funcionamento. No ano passado nós tivemos um inverno rigoroso aqui na região e isso atrapalhou muito as atividades, principalmente de terraplenagem. Ao todo nós temos aqui 2 anos de obra, tirando os 6 meses de inverno, efetivamente nós temos 1 ano e 6 meses de obra. Além de agilidade e organização para cumprir o cronograma da obra, outra palavra-chave é economia. Na escavação do solo, por exemplo, todo o material é reaproveitado no restante da construção, o que evita desperdício e reduz o custo.
Com os trabalhos caminhando no ritmo atual, a previsão de entrega da obra é das mais otimistas. O DENOPS espera inaugurar a primeira fase da segunda etapa do Baixo Acaraú até o meio do ano. Veja daqui a pouco no programa Conhecer. Fé e ciência são aliadas do homem do campo na expectativa do inverno sertanejo. Seja por crença em São José ou com base na razão científica, os nordestinos torcem por uma boa quadra chuvosa. O período do ano em que estamos é decisivo para os sertanejos. Na segunda quinzena de março é quando acontecem as alterações nos sistemas meteorológicos que determinam a ocorrência de chuva no Nordeste. Coincidência ou não, essa definição acontece no período em que os católicos festejam São José. No Ceará, o santo também é padroeiro do estado, o que potencializa as manifestações religiosas. Esse misto de fé e ciência divide opiniões, mas aumenta as possibilidades e, principalmente, a esperança de chuva. Independente do ponto de vista, os caminhos levam a um único destino: água. Seja pelas pesquisas ou pelas crenças, todos esperam sempre por chuva, na medida certa. Bem universal. A água é o recurso natural mais precioso do planeta. É a base de tudo. Sem ela, não há vida. Na cidade, um dia só sem água é suficiente para transformar a rotina de qualquer pessoa em um verdadeiro caos. Vixe, muito fraco, viu? Com uma quintura dessa, Maria, tem que aguente. Eu acho que eu não suportaria. 24 horas sem água, num clima desse nosso. É impossível. Se não dá para suportar um único dia sem água na cidade, imaginem só semanas, meses com torneiras, poços, reservatórios vazios e gota nenhuma vinda do céu. Milhares de sertanejos já passaram por isso na zona rural. A seca, consequência das características climáticas do semiárido, já matou muitos homens e animais de sede. A história do Nordeste tem capítulos trágicos, com cenas que acabaram virando marcas da região. A secular instabilidade climática que acompanha a história do Nordeste é um fato que não pode ser mudado. A zona climática na qual a região está inserida define o tempo. Os fatores geográficos determinam a incidência de ventos, de radiação solar, de precipitações. E a região semiárida é caracterizada justamente pela carência de chuva. Aqui se chove pouco e de forma irregular. Na maior parte do ano, a terra fica assim, esturricada. Apesar de termos aqui todas as etapas do ciclo hidrológico, a gente tem que considerar uma coisa importante, que são as nossas taxas de evaporação. Porque nós temos chuvas relativamente abundantes, comparando com outras regiões semiáridas do planeta. Entretanto, nós temos taxa de evaporação muito alta, função da posição latitudinal que nós estamos a 3 graus de latitude do hemisfério sul. Então, nós estamos muito perto do Equador, que é a zona que mais recebe radiação solar. Nesse período do ano, que chamamos popularmente de inverno sertanejo, sistemas meteorológicos definem a temporada de chuva. A qualidade dessa temporada é determinada pelas condições dos oceanos. Esse ano, o Oceano Pacífico está sob a influência do El Niño e o Atlântico está aquecido. Fatores que colocam a zona de convergência intertropical acima da linha do Equador, posição desfavorável para a chuva. Para esse período, ela está acima da sua posição climatológica. Isso devido às condições do Oceano Atlântico, que o Atlântico Norte está aquecido e, por isso, ela ainda não atuou aqui próximo do estado ou sobre o estado do Ceará. Mas ainda há esperança. Pode haver mudança no tempo. A segunda quinzena de março favorece o deslocamento da zona de convergência intertropical, o que pode fazer com que a chuva tão esperada finalmente chegue. Na segunda quinzena de março,
principalmente assim, há uma tendência, né, uma probabilidade desse sistema ficar mais próximo do estado e causar chuva mais generalizada nas regiões cearenses. Esse período de mudanças nos sistemas que determinam a chuva coincide com o período em que os católicos festejam São José. Aqui no Ceará, o santo também é padroeiro do estado, o que potencializa as manifestações religiosas. Na zona rural, há uma tradição impulsionada pela religiosidade dos sertanejos. Eles acreditam que quando chove no dia 19 de março, dedicado ao padroeiro, é sinal de que vai ter água no sertão para matar a sede de homens, de animais e irrigar as plantações. Caso contrário, o ano será de seca. Em 1974, os meteorologistas cearenses começaram a estudar as chuvas, relacionando as precipitações ao dia de São José. De acordo com os pesquisadores, em alguns anos, choveu muito no dia 19 de março e a quadra invernosa não foi boa. E em outros anos, aconteceu o contrário. Já os indicativos científicos sobre os fenômenos meteorológicos e as temperaturas dos oceanos nunca falham. A Igreja Católica reconhece que a ciência desmistificou a associação do dia de São José à chegada da chuva, mas afirma que, apesar de existirem explicações para a incidência ou a ausência de precipitações, a crença no santo é válida. José foi o homem escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus, escolha que o tornou santo. Não há, assim, intermediário melhor para que as súplicas dos sertanejos cheguem àquele que pode, de fato, fazer chover. Não é uma coisa esdrúxula e nem extemporânea pedir a proteção de São José e que ele mande chuva. Isso não tem nada de atrasado e nem nada de anticientífico no meio disso, porque ele é o pai daquele que criou o universo e que o dotou dessas leis. E, portanto, quem está acima das leis com que dotou o universo, pode modificar as leis na hora que quiser entender. E então, nós podemos pedir, com essa confiança que Jesus nos ensina, pedir e recebereis. Então, a intercessão de São José vai ser muito útil para que ele alcance de Deus aquilo que o próprio Deus já nos quer dar, que é o nosso bem e a nossa felicidade. E para os agricultores, um grande bem, uma grande felicidade, é um bom inverno para que ele possa tirar da mãe terra o sustento para sustentar suas famílias. Além da fé, os cearenses podem contar também com o armazenamento. Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, com ou sem chuva, o abastecimento de 80% da população está garantido. Isso graças à infraestrutura hídrica erguida no Ceará ao longo dos últimos 100 anos. Os 132 açudes espalhados pelo estado conseguiram armazenar uma boa quantidade de água nos últimos 2 anos. Nós estamos aí com quase 74% de acumulação. Acumulação essa recorde para o período, devido aos anos passados. Então, nesses sistemas gerenciados pela COGÉ, que é responsável pelo abastecimento de quase 80% da população do estado, não se tem com o que preocupar. É água suficiente para vários anos de abastecimento, mesmo sem invernos regulares. Porém, existe 20% da população do estado, que é a população difusa, que não são atendidas por esses reservatórios. Essa população, sim, elas dependem de um inverno para ter uma recarga nos seus mananciais. E esses 20% que dependem realmente da chuva não desanimam. Pode até faltar água, mas não falta fé. Os sertanejos sempre acreditam em dias melhores, principalmente quando é a própria sobrevivência que está em jogo. Tem quem pode passar sem água, né? Nós precisamos demais, mas nós confiamos em Deus, que Deus é quem vai dar. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.